Uma história para embalar seus sonhos. Era uma vez, numa pequena cidade onde as ruas de paralelepípedo ainda guardavam o perfume das magnólias centenárias, uma velha livraria que nunca fechava. Clara, a proprietária de cabelos prateados e olhos gentis, havia herdado aquele lugar mágico de sua avó, junto com um segredo muito especial. Todas as noites, após a meia-noite, quando a cidade adormecia profundamente, os livros sussurravam suas histórias para as plantas do pequeno jardim nos fundos da livraria. Neste jardim secreto, rosas antigas conversavam com jasmim sobre romances eternos, enquanto sálvias trocavam sabedoria com os lírios sobre a paciência do tempo. As lavandas, sempre as mais tranquilas, ofereciam seu perfume calmante a qualquer visitante noturno que precisasse de paz interior. Clara descobriu este fenômeno numa noite de insônia, quando seus passos a levaram naturalmente até os fundos da livraria. Lá, sentada numa cadeira de vime entre canteiros perfumados, ela ouviu pela primeira vez o murmúrio suave das páginas sendo viradas pelo vento noturno, como se mãos invisíveis folheassem cuidadosamente cada história. O primeiro visitante. A tradição começou quando Marcos, um jovem professor de literatura que morava no apartamento acima da livraria, desceu uma madrugada em busca de um livro para acalmar sua mente agitada. Clara o encontrou no jardim, dormindo serenamente entre as plantas, com um sorriso paz no rosto. A partir daquela noite, Clara começou a deixar uma cadeira extra no jardim. Logo, outros insones da cidade descobriram aquele refúgio noturno. Dona Esperança, viúva há 5 anos que não conseguia mais dormir em casa. Roberto, o padeiro que acordava às 3 da manhã e chegava cedo para ouvir as últimas histórias sussurrantes. Maria Eduarda, estudante de medicina cujos plantões haviam desarranjado completamente seu sono. As plantas contadoras de histórias. Cada planta tinha sua especialidade. As rosas vermelhas preferiam contar histórias de amor verdadeiro, suas pétalas tremulando suavemente a cada suspiro romântico. Os jasmins, com seu perfume doce e envolvente, narravam aventuras de terras distantes e culturas fascinantes, transportando os ouvintes para mercados marroquinos, templos asiáticos e praias caribenhas. As sálvias, sábias e antigas, sussurravam contos de sabedoria ancestral, fábulas sobre paciência, histórias sobre gentileza inesperada, narrativas sobre como pequenos gestos podem transformar vidas inteiras. Seus galhos balançavam ritmicamente, como se marcassem o compasso de uma música invisível. Os lírios brancos tinham uma voz particularmente melodiosa para contar histórias de superação. Eles sabiam exatamente quais palavras usar para acalmar corações feridos, quais metáforas empregavam para transformar dor em crescimento, quais finais escolher para plantar sementes de esperança. O ritual noturno. Todas as noites, Clara preparava o jardim com cuidado maternal. Regava gentilmente cada planta, sussurrando um boa noite carinhoso. Acendia velas aromáticas de lavanda em pontos estratégicos, criando uma iluminação suave que não ofuscava as estrelas, mas oferecia luz suficiente para que os visitantes se sentissem seguros. Havia almofadas macias espalhadas pelo chão de madeira clara, cobertas com mantas de lã macia em tons terrosos. Uma fonte pequena murmurava suavemente no centro do jardim, seu som constante criando uma trilha sonora natural que mascarava os ruídos da cidade e induzia ao relaxamento profundo. Os frequentadores regulares. Dona Esperança sempre chegava às 11h30 da noite, carregando sua manta de crochê feita pela mãe décadas atrás. Ela se acomodava sempre no mesmo lugar, próximo às violetas que, ela jurava, contavam as histórias mais reconfortantes sobre famílias reunidas e lares acolhedores. Roberto, o padeiro, tinha desarrolado uma amizade especial com as ervas aromáticas. Manjericão, alecrim e tomilho lhe contavam histórias sobre tradições culinárias de diferentes países, receitas passadas de geração em geração, e o amor que se expressa através da comida preparada com carinho. Maria Eduarda preferia os canteiros próximos ao muro de pedra, onde cresciam hortênsias azuis cujas histórias sempre envolviam pessoas dedicadas a cuidar umas das outras. As flores pareciam entender sua vocação médica e lhe narravam contos sobre curandeiros antigos, enfermeiras heroicas e a magia sutil da medicina praticada com compaixão. A noite mais especial. Numa noite de lua cheia, quando o jardim estava banhado por uma luz prateada que fazia cada folha brilhar como se fosse feita de prata pura, algo extraordinário aconteceu. Todas as plantas começaram a contar uma única história, em uníssono, suas vozes se entrelaçando numa sinfonia narrativa que envolveu cada visitante presente. Era a história de uma semente que viajou pelo mundo inteiro antes de encontrar o solo perfeito onde poderia crescer. Durante sua jornada, ela aprendeu sobre paciência, esperança, adaptabilidade e a beleza de aceitar o timing natural da vida. A semente descobriu que cada lugar onde não conseguiu florescer não era um fracasso, mas uma lição necessária para que pudesse reconhecer seu verdadeiro lar quando finalmente o encontrasse.
Enquanto as plantas narravam juntas, uma brisa suave carregava pétalas soltas que dançavam no ar como confete natural. O perfume no jardim se intensificou, criando uma atmosfera quase tangível de tranquilidade e pertencimento. Os visitantes especiais. Às vezes, crianças pequenas apareciam no jardim, trazidas por avós insones ou pais que descobriam aquele refúgio. As plantas adaptavam suas histórias imediatamente, contando contos mais simples e coloridos, histórias sobre animais gentis que ajudavam uns aos outros, sobre nuvens que se transformavam em diferentes formas no céu, sobre estrelas que desciam à terra para brincar com as flores antes de voltar ao firmamento. Uma vez por mês, aparecia um senhor muito idoso que todos chamavam carinhosamente de seu Eduardo. Ele chegava apoiado numa bengala de madeira entalhada e se sentava sempre no banco próximo ao pé de amoreira. As plantas reservavam para ele histórias especiais sobre memórias, sobre como o tempo transforma mas não apaga o que é verdadeiramente importante, sobre legados que passamos sem perceber. O segredo das histórias terapêuticas. Clara percebeu, com o passar dos meses, que as plantas tinham uma sabedoria intuitiva sobre o que cada pessoa precisava ouvir. Pessoas que chegavam ansiosas ouviam histórias sobre respiração consciente e sobre personagens que encontravam paz em momentos simples. Quem chegava triste recebia narrativas sobre renovação, sobre como depois do inverno sempre vem a primavera, sobre como cicatrizes podem se tornar símbolos de força. As histórias nunca eram óbvias ou didáticas demais. Em vez disso, elas plantavam sementes de reflexão que germinavam naturalmente na mente dos ouvintes, oferecendo insights sutis que emergiam dias depois em momentos de quietude. A temporada das chuvas. Durante os meses chuvosos, Clara instalou uma cobertura transparente sobre parte do jardim, mantendo a sensação de estar ao ar livre mas protegendo os visitantes. As gotas de chuva na cobertura criavam uma percussão suave que se misturava harmoniosamente com as vozes sussurrantes das plantas. Nesta época, as histórias ganhavam tons mais introspectivos. As plantas contavam sobre a importância de períodos de recolhimento, sobre como momentos de aparente inatividade são, na verdade, épocas de crescimento interno profundo. Elas narravam sobre sementes que germinam no escuro, sobre raízes que se aprofundam antes de a planta mostrar seu crescimento ao mundo. A descoberta da fonte das histórias. Uma noite, Clara decidiu investigar de onde exatamente vinham as histórias. Descobriu que, décadas atrás, sua avó havia enterrado no jardim pequenos cristais que havia coletado ao longo da vida em suas viagens pelo mundo. Cada cristal guardava memórias de lugares onde havia encontrado paz, uma praia grega onde assistiu ao mais belo pôr do sol de sua vida, um templo no Japão onde experimentou silêncio absoluto, uma floresta na Noruega onde ouviu apenas o som do vento entre as árvores centenárias. As plantas, crescendo ao redor destes cristais carregados de memórias tranquilas, absorveram esta energia pacífica e aprenderam a transformá-la em histórias que acalmavam almas inquietas. O círculo se completa. Com o tempo, alguns dos visitantes regulares começaram a trazer pequenas contribuições para o jardim. Seu Eduardo trouxe mudas de plantas medicinais que havia cultivado a vida inteira. Maria Eduarda plantou um canteiro de camomila que cresceu particularmente bem próximo à fonte. Roberto contribuiu com um pequeno canteiro de ervas culinárias que exalavam perfumes deliciosos. Cada nova planta trazia consigo novas histórias, ampliando o repertório narrativo do jardim. As plantas mais antigas pareciam dar as boas-vindas às recém-chegadas, sussurrando segredos sobre como embalar sonhos e acalmar corações inquietos. O legado continua. Anos depois, quando Clara precisou viajar para cuidar de um parente distante, ela descobriu que não precisava se preocupar com o jardim. Os próprios visitantes se organizaram para mantê-lo. Cada um assumiu a responsabilidade por alguns canteiros, continuando o ciclo de cuidado que Clara havia estabelecido. O jardim não apenas sobreviveu em sua ausência, mas floresceu ainda mais. As plantas, nutridas pelo carinho coletivo, desenvolveram vozes ainda mais suaves e histórias ainda mais reconfortantes. O sussurro final. E assim, o Jardim dos Sussurros Noturnos continua sua missão silenciosa de oferecer refúgio a almas cansadas. Cada noite, quando o mundo se aquieta e as estrelas começam sua vigília, as plantas preparam suas vozes mais doces para contar histórias que transformam insônia em sono reparador, ansiedade em tranquilidade, solidão em sensação de pertencimento. Se algum dia você se encontrar acordado nas horas silenciosas da madrugada, com pensamentos que insistem em circular sem descanso, lembre-se do jardim onde plantas sussurram histórias de paz. Feche os olhos, respire profundamente e permita que sua imaginação o leve até lá. Ouça o murmúrio suave da fonte, sinta o perfume das lavandas no ar noturno, acomode-se numa almofada macia entre canteiros floridos. Deixe que as plantas escolham especialmente para você a história perfeita para este momento, aquela que sua alma precisa ouvir para finalmente encontrar o caminho de volta aos sonhos tranquilos.
E quando o sono chegar, chegará como uma brisa suave que sopra entre as flores, carregando consigo a promessa de um amanhecer renovado e a certeza de que existe sempre um lugar de paz esperando por você, mesmo nas noites mais inquietas. Durma bem, e que seus sonhos sejam tão serenos quanto um jardim banhado pelo luar.